senhoras e senhores aqui presentes, senhor diretor Nelson Hubner, no qual cumprimento a toda a diretoria. Venho aqui hoje, nesta manhã, para fazer um apelo a cada um de vocês, para que mostrem ao Brasil que esta agência é uma agência reguladora a serviço do nosso país e não uma agência reguladora a serviço das empresas distribuidoras de energia elétrica. Falo aqui com muita propriedade, falo aqui com muita tranquilidade, porque foi decorrente de um pedido que fiz na Comissão de Defesa dos Consumidores da Câmara dos Deputados, que o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria nos reajustes tarifários da empresa CELP, da empresa distribuidora de energia do estado de Pernambuco, que encontrou esse erro na metodologia de reajuste das tarifas de energia elétrica de todo o Brasil. E naquela situação, o Tribunal de Contas da União determinou que essa agência revisse a metodologia de reajuste e que fizesse o ressarcimento aos consumidores de todo o Brasil. Logo, esta agência entrou com recurso e conseguiu postergar esta decisão do Tribunal de Contas da União. Este fato se transformou na Câmara dos Deputados numa CPI da conta de luz, na qual eu tive a honra de ser o presidente e de trazer à tona no nosso país essa discussão que é tão importante para os pais e para as mães de família de todo o Brasil, porque são eles que chegam no final do mês e comprometem a sua renda familiar, tendo que pagar uma das contas de luz mais caras do mundo aqui no nosso país. E essa discussão, senhor Nelson Hubner, se travou na Câmara dos Deputados, onde tive a honra de recebê-lo por várias vezes, e também esta diretoria, e que esta diretoria lá reconheceu o erro na metodologia de reajuste. Esta diretoria reconheceu que esses valores deveriam ser ressarcidos aos consumidores. Não somente, senhoras e senhores, foi conferido naquela CPI pela ANEEL, mas também pelas distribuidoras de energia do país, onde se dispuseram a ressarcir os consumidores de todo o Brasil. Também pelo Ministério de Minas e Energia, que reconheceu o erro e se prontificou a devolver o que foi pago a mais pelos consumidores nesses anos. E o que eu vejo aqui sendo feito por esta agência é que esta agência, infelizmente, está patrocinando um calote no povo brasileiro por conta dessa decisão de não devolver o que foi pago a mais pelos consumidores, pelos trabalhadores do Brasil. Eu vejo nesta decisão da Procuradoria desta agência várias falhas, onde, infelizmente, essa decisão deixa a desejar, esta decisão coloca em dúvida a conduta desta agência. Porque, sem dúvida alguma, se este prejuízo fosse estar aqui acontecendo por parte das distribuidoras de energia elétrica, os consumidores estariam sendo obrigados a pagar de uma forma rápida e sem tantos problemas. Mas o que estamos vendo aqui é que esta agência, infelizmente, não está cumprindo o seu papel de equilibrar os contratos, que essa agência, infelizmente, está colocando em dúvida a conduta dos seus diretores. E eu venho aqui, duramente, defendendo o povo brasileiro, pedir aos senhores diretores que refaçam esta decisão e que não patrocinem este calote no povo brasileiro, porque o povo brasileiro não pode ser prejudicado desta forma, não pode ver tirado dos seus orçamentos familiares bilhões de reais. E aqui esta agência dizer que vai ferir os contratos de concessão e por isso não pode devolver esses valores aos pais e às mães de família. Eu vejo nessa decisão que se baseia o voto em que diz que vai ferir os contratos de concessão e que não vão ser devolvidos, várias falhas, nas quais, infelizmente, esse parecer, além de ser frágil, é um parecer
que me envergonha como brasileiro, me envergonha como representante do povo brasileiro na Câmara dos Deputados, porque a própria Constituição diz que as distribuidoras de energia elétrica respondem objetivamente, independente de dolo ou culpa, por todos os prejuízos que causarem aos consumidores. Segundo, a decisão contrariou também o Código de Defesa do Consumidor. Todos os consumidores têm direito à reparação dos danos patrimoniais e morais causados pelas empresas na execução do contrato de fornecimento de energia elétrica. Terceiro, a decisão contrariou também a Lei nº 8.987 de 2005. Esta lei regulamenta o regime de concessão de serviços públicos e estabelece que incumbe as concessionárias a responder por todos os prejuízos causados aos usuários. Quarta, a decisão contrariou também as resoluções da própria ANEEL, de número 456 de 2000 e de 414 de 2010. Essas resoluções estabelecem os direitos dos usuários de energia elétrica e obrigam as distribuidoras a providenciar a devolução ao consumidor das quantias recebidas indevidamente. E o que a gente vê aí é que as concessionárias de energia elétrica receberam indevidamente o dinheiro do povo brasileiro. E, no entanto, as distribuidoras continuam com esses valores que as não pertencem. E pertencem sim ao trabalhador brasileiro, ao pai e à mãe de família do nosso país. Então, meus amigos, não patrocinem este calote no nosso povo, não patrocinem este calote no nosso país, porque isso irá ficar nas fichas e no currículo de cada um de vocês. E quinto, a decisão contrariou também os contratos de concessão. Todos os consumidores têm o direito contratual de receber o ressarcimento dos danos que lhes sejam causados em função do serviço concedido. Então eu não vejo a razão desta agência patrocinar este prejuízo ao povo brasileiro. Está aqui, vocês estão tendo aqui a oportunidade de poder mostrar ao Brasil que esta é uma agência séria, uma agência que respeita o povo brasileiro. Não vamos, minha gente, aqui colocar em dúvida a idoneidade desta agência. Não vamos aqui colocar em dúvida o trabalho de homens sérios, de pais e mães de família que aí estão decidindo esta questão que é tão importante para o nosso país. Como disse o senador Ciro Nogueira, hoje aqui é um marco que irá ficar presente na história dessa agência. Um marco onde irá ficar decidido se essa agência é uma agência reguladora a serviço do Brasil ou se essa agência é uma agência reguladora a serviço de distribuidores de energia elétrica. Não posso admitir, como brasileiro, não posso admitir como parlamentar que essa agência se negue a devolver ao povo brasileiro o que foi pago a mais e que ficou nos bolsos dessas empresas distribuidoras de energia elétrica que tanto sacrificam os trabalhadores do nosso país. Então, senhoras e senhores, chegou a hora de vocês terem a oportunidade de que façam uma reflexão e que voltem atrás desta decisão que envergonhou o Brasil, desta decisão que infelizmente prejudicou o povo brasileiro. Porque, volto a recordar aqui passagens da CPI da conta de luz, que todos os senhores acompanharam e estiveram presentes. Na audiência do dia 29/10 de 2009, as distribuidoras de energia elétrica que lá estiveram, na Câmara dos Deputados, e aí todos de vocês, tenho certeza que estavam lá, viram a disposição das distribuidoras em reconhecer o erro e de se disporem a ressarcir o que ficaram dos consumidores brasileiros. Não vamos, senhor Nelson, deixar para trás, esquecido, essas passagens que ocorreram na Câmara dos Deputados, na Casa do Povo Brasileiro, que discutiu esse assunto e que teve a oportunidade de trazer ao Brasil este tema que é tão importante,
porque tenho certeza que a maior contribuição que a Câmara dos Deputados deu a esse país no exercício que se encerra em 2010, foi trazer à tona essa questão dos preços das contas de luz em todo o Brasil, porque era uma questão que até então não era discutido em canto nenhum e que as distribuidoras de energia elétrica faziam o que queriam no nosso país. Estaremos, graças a Deus e graças ao povo brasileiro, por mais 4 anos, defendendo o povo pernambucano e defendendo o Brasil e cobrando de vocês que sejam uma agência reguladora a serviço do Brasil. Então, é por isso que, volto a dizer, que esse parecer que está embasando o voto do senhor Edivaldo Santana é um parecer que deixa a desejar, é um parecer que envergonha o Brasil e que nós não podemos admitir de forma alguma que esta agência patrocine este calote no povo brasileiro. Tenham a responsabilidade de decidir em favor do nosso país e não em favor das empresas distribuidoras de energia elétrica. Senhores, este momento é muito importante para o nosso país. Este momento irá decidir novos entraves que iremos travar na Casa do Povo Brasileiro, na Câmara dos Deputados, porque não irei admitir de forma alguma que os consumidores do nosso país sejam prejudicados e sejam lesados como estão sendo lesados com a decisão que esta agência tomou no último mês de dezembro. Então, senhor Edivaldo, está nas suas mãos a decisão de mostrar ao Brasil o verdadeiro papel desta agência reguladora. Está nas suas mãos de mostrar ao povo brasileiro, a João, a Maria, a José e a Zefa, que esta agência é uma agência séria, esta agência é uma agência que respeita o Brasil e que vai fazer com que os direitos dos consumidores brasileiros sejam respeitados e que eles vão ter ressarcidos aqueles valores que, infelizmente, as distribuidoras de energia elétrica tiraram do bolso do povo brasileiro. Então, eu faço aqui mais uma vez um apelo a cada um de vocês. Tenham responsabilidade nesta decisão. Saibam que vocês estão decidindo não apenas um ressarcimento ao povo brasileiro, mas aqui está sendo decidido a conduta desta agência, aqui está sendo decidido a forma como o Brasil vai olhar para essa agência, porque se continuarem decidindo em favor das distribuidoras de energia elétrica, infelizmente eu vou ter que acreditar que esta agência é uma agência a serviço das distribuidoras de energia elétrica e não uma agência a serviço do Brasil. Meu muito obrigado e tenham responsabilidade na hora de decidir esta questão que é tão importante para o povo brasileiro.